Muito boa noite, seja bem-vindo ao quinto episódio do Na Colmeia. Antes de a gente começar aqui, o Frederico tem alguns recados para você. Muito boa noite, Frederico. Boa noite, Gabriel Brasil. Boa noite, galera. Antes de começar, os pedidos de sempre. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever, dar o like aí para esse episódio chegar a mais e mais pessoas. Se você está no Spotify, não esquece de se inscrever também. Se puder dar uns 5 estrelas lá para a gente agradece. E antes de apresentar nosso convidado, um recadinho do nosso patrocinador. A Epic Flow está aqui com a gente mais uma vez. Então, se você tem uma equipe aí que usa o WhatsApp e cada uma tem o seu número, por exemplo, ou você não sabe o que está acontecendo com o seu vendedor, com o seu setor de financeiro e tudo mais. A Epic Flow vem aí para resolver isso, utilizando a API oficial do Facebook, utilizando só um número, tendo um dashboard e você, gestor, consegue ver tudo que está acontecendo lá. Então, confira lá no epicflow.com.br, que é uma solução muito barata até, né? Pô, Os caras não para a cobram solução que careiro representa, é. e resolve um problemão aí para o time que tem vários números e enfim, quer mandar recado para todo mundo, quer automatizar alguma coisa, então acho que funciona legal. Gabriel, é isso, os nossos recados. Acho que é com você agora. Hoje, Fred, estamos aqui com o Vinícius Estrela, que trabalha na Cargill, veio compartilhar experiências com a gente relacionado a IA e toda a Cargill de uma forma geral, a experiência dele profissional. Eu vou começar pedindo para você se apresentar para a gente, né, para a galera. Boa Boa noite. noite. Queria agradecer aí o convite que vocês me fizeram. Muito obrigado por abrirem o microfone para mim. Bom, meu nome é Vinícius, como vocês já falaram. Eu trabalho na Cargill vai fazer 8 anos. Hoje eu atuo como consultor de pricing estratégico há um pouco mais de quase um mês. Mas anteriormente a isso eu estava na função de gerente de Business Analytics, responsável aí pela parte de insights e análise para os negócios dentro da nutrição animal da Cargill, que fica aqui em Campinas, na região aqui de Americana, onde a gente está gravando, né? Isso. Então, conheci o Fredão na Fundação Estudar, tenho experiência em outras indústrias também, e sou engenheiro de produção e informação. Massa, massa. Bom, começar, Vini, fazendo uma pergunta que eu fiz uma outra vez para mim, na verdade é uma percepção minha que tem se mostrado meio errada, assim, de mercado relacionado a IA, por exemplo, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que empresas grandes, como a Cargill, elas seriam as primeiras a estarem muito preparadas e muito entranhadas com inteligência artificial. E, assim, as empresas que vêm até a gente hoje são muito mais empresas muito grandes do que empresas pequenas, médias e pequenas empresas. E quebrou totalmente o que eu imaginei, de uma forma geral, né, do mercado, assim. Como é que é hoje na Cargill? Como é que funciona? Como é que tem funcionado? Como é que tem sido a evolução? Como é que a Cargill tem olhado para IA? E como é que o seu setor hoje tem funcionado com IA de uma forma geral, assim? Legal. Eu acho que quando veio aquele hype todo das GNAs aí, né, a Cargill não adotou de primeira. Acho que eles tiveram um tempo para entender qual que seria o risco, né? A gente tem uma preocupação muito grande com segurança de dado, com cyberataque, esse tipo de coisa aqui, ali na Cargill. Mas depois de um tempo, a empresa foi entendendo que era necessário, que a gente ia ganhar em produtividade e foi começando a liberar aos poucos algumas funcionalidades. Hoje a gente consegue usar de maneira nativa o Copilot, né, da Microsoft. Todo mundo consegue usar a versão mais básica do Copilot no computador, a versão GenAI mesmo, não só o Copilot que vem embedado ali no Office, né? Uhum. Mas a inteligência mesmo, o chat. E essa versão free ela já vem com uma opção de você usar modelos do GPT e do Cloud, por exemplo. Uhum. E tem uma versão que é o Copilot Studio, que é uma versão premium, que aí algumas pessoas conseguem acesso, pedindo acesso. E aí você consegue ter mais funcionalidades para automatizar processo, para criar agente, para fazer algumas outras coisas que só no basicão você não consegue. Para você usar outras IA generativas, lá na empresa a gente precisa pedir, a gente chama de business case, né? Você tem que fazer um case, falar, eu quero usar o cloud porque eu vou, sei lá, automatizar um processo e vou ganhar tanto em produtividade. Eu vou,
sei lá, vou reduzir um custo, eu vou fazer alguma coisa que justifique o seu acesso ao cloud, porque a gente também tem um custo com o cloud, né? Então, isso ainda está um pouquinho mais controlado. Mas hoje eu vou te dizer que não é muito difícil você andar pelo escritório e ver na tela de alguém ali uma IA sendo usada para diversas coisas, né? Para desde, sei lá, me ajuda a escrever um e-mail até uma pessoa fazendo análise de dado com alguma base de dados, enfim, tem de tudo. Mas hoje, assim, o que eu vejo a Cardil fazendo também é muito mais uma estratégia de disponibilizar a IA como uma ferramenta de dia a dia para todo mundo, né? Então, a gente tem na intranet, a gente tem um hub lá que chama AI Hub, que tem muito conteúdo, instruções de como usar, o que se pode fazer, como pedir uma versão paga e tal, Massa. como criar, como usar, né, casos de uso e tal. Muita comunicação interna, então chega na news semanal da Cargill Mundial, chega, vejam como seus colegas estão usando IA, e aí vem 2, 3 exemplos ali do que o pessoal está fazendo. Então eles estão começando a meio, tipo, cada um faz o seu, como a gente estava conversando ali antes, né? É meio que o Excel, o Word, o PowerPoint, e agora é IA. Você precisa trabalhar com ela no dia a dia para te ajudar a alavancar teu resultado, melhorar sua produtividade. Então, Eu acho que o problema que rola hoje, entendendo um pouco mais, né, depois que a gente começou a mergulhar mais nos workshops e tal, não é uma barreira que as empresas grandes têm relacionada à IA, é mais a questão, tem muita questão de segurança mesmo, né, do setor de TI aprovar isso para deixar entrar uhum. dentro da empresa, né? É Sim, mais ou menos e a isso Cargill aqui. tem uma preocupação muito grande com isso, inclusive para aplicações, sei lá, software que a gente vai usar para algum processo, a gente tem um processo bem rigoroso, assim, de segurança, sabe? Então, acho que eles tiveram muita cautela antes de começar a usar, mesmo, por exemplo, para análise de dados, eles recomendam não subir dados muito sensíveis se você está numa versão free de alguma IA, tem algumas instruções, e para você usar as versões mais premium, você tem que fazer treinamento de uso da IA. Sem esse treinamento, você não consegue uma liberação, por exemplo. Por uma questão de segurança mesmo. Tá. A Cargill deve ter uma parada de homologar o software de fornecedor, por exemplo, né? Sim. Uma vez eu prestei, tinha um cliente meu que o Banco do Brasil era cliente dele, né? E ele vendia um software lá para o Banco do Brasil, né? E aí o Banco do Brasil, ele dá uma série de especificações de segurança que o software tinha que seguir, senão eles não iam conseguir usar dentro do Banco do Brasil. Era um e-mail assim dos caras, você agora faz parte do universo Banco do Brasil, acho que, eu não sei se foi a palavra essa, universo, a partir de agora vocês vão tentar te hackear diariamente, então vocês vão estar preparados para isso, né, desse jeito. Sim. Então aí os caras tiveram que rodar pentest, por exemplo, aí com coisa de A Cargill segurança. faz a mesma coisa. É A gente já muito- teve fornecedor que falou pra gente, eu não quero fornecer porque, tipo, eu vou ter que investir muito Aham, e eu não vou ter capacidade de investir, eu não consigo atender vocês. sim. E a gente não tem o que fazer internamente, a gente tem que aceitar, é a política, e procurar alguém que possa atender. Porque se tem uma exigência dessa, é que já teve algum BO e são dados mega sensíveis, né? Que se é uma empresa, Então, a que é a Cargill maior tem um empresa, né? contexto, né? A Cargill é a maior empresa de capital fechado do mundo. Ela é americana, então sofre com muitas tentativas de ataque de, às vezes, organizações rivais ali, né? E tem um número que eles falam lá na Cargill, mas é uma coisa surreal de número de tentativas de invasão que a gente tem por dia nos sistemas da Cargill. É uma coisa assim. Eu não vou falar o número porque eu vou errar, mas é uma coisa Que a gente pô, não na casa dos imagina, né? milhões, assim. É Ah, absurdo, absurdo. Deve ser. você está falando, né, de toda essa questão de segurança. Uma das coisas que a gente enfrentou na nossa posição na criação do workshop, né, vou falar com uma dificuldade, mas a gente teve que contornar, é quando a gente vai dar um workshop para uma empresa grande e tal, a gente tem a questão do copilot, né, que é sempre o copilot que está ali na linha de frente, que é liberado, mas a gente assumiu a postura assim, nós vamos falar de tudo, e na hora da segunda parte, né, que é a parte de fazer toda a dinâmica e tal, a gente tenta focar Uhum. mais no copilot para o cara poder aplicar no dia a dia. Então isso, de certa forma, nos afetou, mas a gente teve que dar essa curva Inclusive o nosso workshop lá, né? Mas se virou bem. Eu acho que. Eu acho que o Copilot melhorou. No Uhum. início, quando a gente começou a usar, ele tinha muita limitação, umas respostas ruins.
Hoje ele tem lá, ele tem o modo automático, o modo Fast Answer e o modo Think Deeper lá deles, né? O de pensar profundo já atende melhor. E ele também traz essa possibilidade de você usar outros modelos, né? Do Cloud, do GPT. Então, assim, eu acho que melhorou bastante o retorno que a gente tem da resposta. É que seria muito esquisito a Microsoft ficar para trás nisso aí, É. né? É muito dinheiro, assim, sabe? Acho que condição os caras têm. Talvez eles erraram o time, mas estão correndo atrás, né? Porque não tem jeito, porque esse negócio enterprise, né? É, Tá no contrato, tem um monte de empresa que não, se tá no contrato que o dado não vai ser vazado, não vai ser usado para teste e tal, então pode usar. Se não tem isso no contrato, os caras nem olham, sabe? Então, mas o Copilot no Office, ele é massa. massa. Ele é massa para você, tipo, sei lá, você quer fazer. Eu já usei, por exemplo, eu queria fazer um business case, eu pedi para ele criar uma planilha financeira para mim. Uhum. Ele já criou, tipo, eu não sei ficar criando as colunas, formata, não sei o que, ele já criou uma planilha para mim. No Outlook, ele tem bastante funcionalidade com e-mail, assim, para ele, tipo, para quem recebe muito e-mail, você consegue falar assim, e-mails dessas pessoas marca para mim como importante. Sei lá, o e-mail do chefe, o e-mail do presidente, marca para mim como importante que eu preciso ver rápido. Outros e-mails joga numa outra caixa que eu vou ler depois. Tinha uma secretária mesmo ali, Um mas assistente onde pessoal. você pede com linguagem natural para ela e ela Exatamente. faz como se você estivesse Exatamente. dando uma Exato. instrução pra secretária. Eu uso, por exemplo, para ele, o Copilot, eu tenho um botzinho lá que ele me lembra de fazer o lançamento de despesa do cartão da empresa, por exemplo. Ele me manda uma mensagem no Teams, falou, faz aí o seu, seu relatório de despesa. Então, assim, tem umas coisas que são bem interessantes. E agora, para conteúdo mais profundo, tendo esses outros modelos, eu acho que atende bem, sabe? Mas, ô Vini, você, assim, como responsável do setor e tal, você encontrou muita resistência em algum período, assim, não falo de meses para cá e tal, mas assim, dos seus liderados, assim, você encontrou problemas de resistência relacionado aos ou então medo de serem mandados embora? Pô, agora vou começar a usar IA aqui, todo mundo vai mandar a gente embora. Você encontrou isso lá? Então, medo, assim, expresso não, hoje na área de pricing eu não tenho equipe, né? Eu sou consultor. Mas em Analytics eu tinha 3 pessoas no meu time e não rolava esse medo, tinha uma piada, às vezes, pô, daqui a pouco não vai precisar mais de mim aqui, aquele tipo de piada verdadeira, né? Mas eu acho que tinha uma certa resistência, porque o pessoal não sabia como usar a IA, entendeu? Pô, mas o que eu vou fazer com a IA? Né? E aí, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, depois do workshop que a gente fez, eu acho que destravou muito o pessoal começar a usar e abriu possibilidades, né? Eu acho que já usavam no sentido de, por exemplo, meu time criava muita view em Power BI, né, para análise de dados. E aí, às vezes, você quer fazer alguma correlação, você quer fazer alguma fórmula que fica um pouco mais complexa e tal, em DAX, né, que é a linguagem do BI, e aí eles travavam, eles usavam a IA para travei aqui, quero fazer tal coisa, a IA respondia. Mas depois do workshop, que a gente conversou, explicou que a IA, como dava para usar e tal, eles começaram a se abrir mais e começou a rolar coisas muito interessantes, assim, o pessoal do meu time jogar, por exemplo, um arquivo PBX, que é um dashboard, né, em Power BI na IA, e falar, melhore essa visão específica aqui, que está em tal parte da página, para melhorar os insights, para ajudar a ter mais insights. Melhore a relação entre tabelas. Tipo, otimize os códigos DAX que eu fiz e as relações, as medidas, para o BI ficar mais leve e carregar mais rápido. Então, começou a ter esse tipo de interação e começou a ter também uma pessoa do meu time viu uma pessoa comentando no LinkedIn que fazia HTML com DAX no BI para conseguir ter mais flexibilidade de visualização e tal, e para melhorar a experiência do usuário em termos de design. E aí ela, putz, mas eu não sei usar HTML. Jogou na IA, Não, tá usando. teve um depoimento que foi Então, muito. foi muito massa. Teve um depoimento que foi muito massa, eu não lembro o nome dela. Ela falou, pô, a gente entrou aqui, eu não sabia nada. Acho que era química, algo desse tipo. Ela é química do setor
de vendas. Sair programando em Python. É animal, né? Sair com a minha máquina rodando coisa em Python. Sim, sim. E Mas a gente fez programa em Python lá, né? Sim, E o pessoal, a gente tem, por exemplo, que foi um dos programas que fizeram no workshop, que foi bem interessante. A gente tem algumas ferramentas que a gente aplica no cliente, né? Para além da nutrição, que é o produto que a gente vende. E a gente tem alguns contratos vinculados a essas ferramentas. Então, eu estou colocando essa ferramenta aqui para você e você vai comprar X desse produto, Y daquele lá e tal. E para a gente cruzar essas informações era muito complexo, assim, tipo, pegar o contrato, criar uma base de dados e analisar a venda se estava batendo. Então, eu tinha que fazer uma a uma, cliente a cliente, ver se estava fazendo, não estava. Cara, automatizaram isso com a IA, usando um programinha em Python. Ficou Então sensacional. aquele que a gente Funcionou. foi para frente. É, Então, foi aquilo que a gente colocou com as minas, que era exatamente isso. Elas tinham que bater o número, né? Só que era uma tabela gigante. E aí com o Python, sim, a gente orientou elas a resolver para, enfim, fazer mais rápido ali, né? sim. Que da hora, foi para frente, cara. Foi pra frente. Aí, o pessoal se abriu a usar mais, assim, Uhum. sabe? Eu acho que o pessoal entendeu que você não precisa ser dev ou que você não precisa ser um engenheiro de prompt para você conseguir usar a IA, entendeu? Cara, a Eu acho pessoa de que... tecnologia, né? Não é só o Exato, nerdola ali que consegue exato. usar, né? E aí, claro, o pessoal foi evoluindo no prompt. Hoje dá até para pedir para IA escrever o prompt para você, né? Então, assim, o pessoal tá usando mais, assim. Eu vejo isso é bem notório, assim, o pessoal com a IA aberta usando. Eu tenho usado muito também depois do workshop para vários usos. E foi um divisor de águas pra gente, assim. Tanto que eu mudei de área agora, né? Tô em outra área em pricing, já tenho conversado com a minha gestora da gente fazer uma versão, desculpa, para pricing desse mesmo workshop, porque eu acho que agrega muito, assim, abre a visão, a cabeça, sabe? Tem um lance que eu lembro assim, quando meu avô chegou com o primeiro computador em casa, ele tinha o medo dos mais velhos, né? De não usar muito com medo de estragar. Pô, não clica naquele botão ali que vai estragar tudo. Tinha essa coisa. Não dá muito enter aí, né? Eu era moleque, eu era, né, eu apertava tudo quanto é coisa que tinha ali. E a sensação que dava é que ia explodir o computador, né? Se você apertar uma coisa errada. Você tinha capinha? Você tinha que colocar capinha? Nunca, pô. Capinha de Cara, e se eu plástico. mexesse no computador e não colocasse a capinha depois, eu ficava de castigo, eu não podia mexer no computador. Cara, o primeiro computador que eu ganhei em casa, desktop, que ficava em casa, né? Porque meu pai trabalhava com computador no escritório, que era já uma coisa absurda, É. né? Aí o que a gente ganhou em casa, meu pai ganhou um concurso da Folha de São Paulo, cara. E ele ganhou um... Eu nem lembro do que era o concurso, mas eu sei que ele ganhou e ganhou um computador. É. E foi aí que eu comecei a jogar VLFoot, Sim. comecei a brincar de Não, Excel. eu tô falando isso do medo, porque é o mesmo medo que eu sinto que algumas pessoas têm com IA. De não entender que é só mais uma ferramenta e tal, que eles acham uma coisa mágica, que tudo vai dar errado, sei lá, o que eles pensam e tal, e que a gente tenta encorajar o tempo todo pô, cara, usa o nosso método, será que dá? Né? Não, isso foi sensacional. Cara, e vai, pô. É. Né? O máximo vai dar errado. Exato, e hoje eu uso pra muita coisa, cara. Assim, desde. Eu tava comentando, né? A gente fez uma mudança de processo lá no pricing. Eu vou comunicar essa mudança. Queria gravar um videozinho de treinamento legal. Se eu fosse gravar, eu não ia ter tempo de gravar, editar. Hum. A gente fez na IA, usando Synthesia. Eu faço, por exemplo, tô criando um boletim diário para capturar dados de mercado, assim, para a gente no price. Então, tipo, quanto que fechou o dólar, alguma notícia macroeconômica que saiu, sei lá, o PIB, o desemprego, o consumo, como que tá o preço da roupa, o preço do leite, diariamente para ele gerar para mim um reportezinho e enviar no chat do Teams para todo mundo lá. Assim, o report eu já consegui gerar, eu tô com dificuldade de automatizar agora para ele mandar no Teams. Tem uma empresa boa que pode te ajudar. Então, assim, a gente tá usando para, sei lá, automatizar envio de convite de reunião no Outlook, para os comitês que a gente faz de preço. Então, assim, cara, e tem muito espaço para a gente usar mais, assim. A gente fez uma análise muito interessante, cara, e o Copilot com o Cloud fica muito bom para analisar dado, que foi no nosso processo de precificação, a gente tem que olhar para a nossa estrutura de custo, né? E aí tem uma parte de uma estrutura de custo que a gente estava analisando, e a gente queria analisar quais variáveis impactavam aquele custo. Tipo, porque a gente tem uma chave lá para gerar esse custeio, né? E aí ela fez uma análise estatística, tipo, de qual o peso de cada variável, mostrou qual foi o método, a gente buscou se esse método era confiável.
e a gente pediu para tem um cara que é estatístico lá, cara, dá uma lida que faz sentido, fez sentido. Então assim, a gente tá começando a usar para diversas coisas, uma coisa que puta, se a gente fosse fazer a gente mesmo, a gente apanhar até conseguir achar um método estatístico, e saiu em, sei lá, nem meia hora, sobe uma base, faz umas perguntas e aí vai gerando conteúdo e a gente vai analisando, sabe? Eu tenho 2 pontos aí que eu achei muito interessante, cara. Acho que tem um que é só. É um negócio que a gente defende muito, eu acho que vocês estão fazendo, que é não acreditar e não tomar como verdade o que ela gerou, né? Então, isso de levar para o especialista, para ele dar uma olhada e fazer as coisas, acho que é um negócio muito, muito rico, né? A gente defende pra caramba isso. Que as pessoas têm que Internamente entender faz que é o isso. básico, né, Fred? A se fazer, né? A validação, né? É. Aí o segundo ponto eu esqueci agora. É que eu fiquei com o negócio da Não, mas essa validação. coisa da validação, cara, esse é um bom ponto, porque e eu vou falar o que eu acho e depois tem um exemplo. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o pessoal que ainda tá começando a carreira e apostando na IA como, tipo, eu vou entregar muito resultado, entendeu? Nossa, vou virar um monstro. E assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você também precisa saber criticar o que ela tá te trazendo, né? Exato. E isso você só vai ter com experiência, com você analisando criticamente, conhecendo do processo, conhecendo do contexto, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pode levar a ferro e fogo aí atrás. E a gente recebeu, eu estava até... Anteontem eu estava conversando com uma pessoa do time sobre um projeto que a gente está fazendo de produto, nova linha de produto para lançar. E aí tem uma agência que estava preparando um material para apresentação. Vai ter um evento de lançamento e estava ajudando a gente a preparar um material de lançamento. E claramente a agência usou IA para fazer a apresentação e ficou uma bosta. Uhum. Assim, ficou horroroso. Tipo, geraram umas imagens de vídeo, tipo, de bovinos de leite, né, que nós vamos lançar. E aí, tipo, umas vacas, como se as vacas estivessem no estúdio, entendeu? Aí, tipo, veio uma luz de cima. Aí, tipo, uma coisa assim que você fala, cara, não é possível. Foi o estagiário que fez, com certeza. Brincando aqui, né? Mas, tipo, tem que ter um senso crítico de analisar o que a IA tá trazendo, o contexto do cliente, né? Pô, a vaca não fica no estúdio, a vaca fica no campo, entendeu? Não dá pra você, num evento de lançamento para produtores, você fazer. A não ser que tenha uma mensagem por trás, alguma coisa assim, mas não é o caso. Tentar inovar Então, demais, né? eu acho que tem que ter senso crítico, com certeza, cara. Eu lembrei aqui, eu anotei aqui. Foi interessante você falar que subiu lá no Cloud, no Copilot e tal. Aí, provocação é, você enxerga conseguindo fazer um reuso? Tipo, ele pediu para gerar um código, por exemplo, para você reutilizar, ou foi tudo dentro da própria IA, e aí se você quiser reutilizar o mesmo modelo, a mesma estatística com outros dados, você acha que seria de boa, ou teria que refazer, porque assim, onde eu quero chegar, né? A IA generativa, ela sempre vai gerar alguma coisa para você, né? E aí, que eu acredito que a gente faz, quando a gente chega um resultado bom, a gente tenta tirar isso dela, para isso ser um algoritmo de alguma forma, que onde a gente só muda o input, o que está ali dentro funciona e o output é diferente, né? Uhum. Então, se vocês pensaram nisso, ou se você chegou a reusar ou não, você acha que... No caso dessa análise específica, não. Mas no caso do boletim que eu falei que eu estou tentando gerar, eu apanhei para conseguir fazer um boletim do jeito que eu queria, com um design legal, um layout legal e a informação que eu queria. Tá. A hora que eu cheguei nele, eu pedi pro Cloud, era o Copilot, mas com o modelo do Cloud. Falei, gera para mim um prompt para que toda vez que eu for fazer esse boletim, você gere ele exatamente do jeito que ele tá. E aí ele gerou para mim o prompt, eu tenho ele salvo lá agora. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso para garantir reprodutibilidade, assim, né? Mas é um ponto para se atentar, porque cada vez que você pedir para ela uma resposta, ela vai trazer uma variação diferente, né? E aí você perde, porque assim, você valida a primeira vez, e se você não tem controle do input ou do que está ali do meio, a segunda vez que você rolar, você vai ter que revalidar tudo de novo. Sim. E você corre o risco de cair num vício, alguma coisa, e Sim. começar a vender coisa errada aí. Sim.
É um Que é bom perigoso. ponto, é um bom ponto. Mas esse caso era uma análise pontual específica, assim, a gente tem um padrão de precificação, né? Uhum. E a gente estava analisando essa variável e, tipo, a gente tirou conclusões sobre ela e colocou numa apresentação e vamos discutir, entendeu? Legal. Não é uma coisa que eu vou precisar analisar o tempo todo, mas se for falar toda hora, aí realmente precisa garantir o padrão, né? Massa. Aí só um outro ponto, cara, aproveitando o gancho que você falou do Synthesia, né? Acho que é Synthesia, né? Sintésia escreve, É. eu não sei como fala. Quando eu testei era muito ruim. Não, é porque Sério? Quando eu Nossa. testei, mas Não, tem não, um tempo. 2 anos atrás, né? É isso. É porque ele tem o avatar seu, você pode subir o seu avatar lá. Sim. Quando eu testei era um lixo também, tá? Mas falaram que deu uma melhorada. Porque assim, como você dá o treinamento, você colocou um avatar qualquer lá, mas assim, seria massa ter o Vini lá Sim, treinando, né? sim. Isso seria legal. Mas o que eu queria comentar é que essa semana teve o Google I.O., não sei se vocês viram, mas o Google lançou um modelo novo, que é o Gemini Omni, acho que é assim que fala. Eu não peguei ainda. Que você consegue criar o seu avatar e fazer os vídeos e ele pega a tua voz. Isso aqui é animal. A voz é um problema. Agora, eles estão prometendo que nesse daí, ele Ó, pega o que seu massa. avatar, ele grava a sua voz e você consegue criar esses vídeos. Inclusive, Então- tem um cliente que ele pediu, pô, eu quero fazer mini apresentações de 30, 40 segundos. Cara, testa pra mim colocar com o view lá do Gemini e tal. Aí eu peguei foto dele, coloquei lá, pô, ficou bom, sabe, coisa, mas a voz não era dele. Uhum. Ele falou, não tem problema. Eu falei, cara, não vamos publicar isso. Uhum. Porque você tá falando com as pessoas que te conhecem e tem uma voz do cara nada Não, a vai ver. ficar ali, muito estranho. zoado. A gente É. não usou. Então, no Synthesia dá pra você colocar o avatar. Não sei se dá pra colocar a voz, eu acho que não. Mas eu nem quis também, eu usei um avatar sim, pronto deles lá. Cara, muito massa. Tem muitas opções de como a pessoa pode ler aquilo, tipo, que estilo de Entonação, se ela tá tom, mais... de ritmo, até de velocidade, você consegue dosar a velocidade. Então, eu quero que ela fale um pouquinho mais rápido. Você consegue linkar a animação do vídeo com o que ela vai falar no texto. Então, assim, tem bastante função que eu não sei nem como faz isso num vídeo, pra ser bem honesto, e que eu consegui fazer sozinho ali. E o português estava da hora. Tava bem bom. Tava bem bem bom. bom. Muito bom. Tem uma outra ferramenta, só complementando, aí é a ferramenta de voz, né? Eu chamo Eleven Labs, não sei se você Animal. conhece, né? Nunca Eleven usei. Labs é muito da hora, tá? Só que a última vez que eu testei, ele tinha um negócio que me incomodava, que eu acho que deve ser muito difícil de fazer no padrão que ele faz, né? Porque assim, o Eleven Labs você pode ter a sua própria voz lá, tá? Então, ele treina sua voz. Ele tem 2 formas de fazer o treinamento. Você sobe um vídeo de 3 minutos e ele treina a sua voz a partir daquilo. E o outro jeito de fazer é você subir um vídeo de 30 minutos, tá? Só que ele não te dá instrução de nada. A única instrução que ele dá é fala perto, um estúdio com pouco barulho, não sei o que tal, mas ele não te dá instrução do que você deveria falar. E por que eu tô falando isso? Daqui acho que 3 ou 4 episódios, a gente vai trazer um cara do CPQD que ele é especialista em IA de voz. Que tá? massa. E o CPQD faz a voz personalizada, só que precisa assim, tipo, 90 minutos, 3 horas, frases específicas, porque no português, né, precisa ter, quando você junta uma palavra na outra, o jeito que você fala, e isso precisa estar no treinamento. Entendeu? E aí o que acontece no Eleven Labs? Eu treinei minha voz lá. Beleza, é parecida a minha voz, só que ela não consegue pegar meu sotaque. Então eu puxo um pouco falo porta, não sei o que e tal. Ele não pega. Aí a hora que eu ouço, eu falo, não sou eu que tô falando ali. Por quê? Porque o jeito que eu falo, eu não consigo pegar. A voz ficou meio parecida. Ele fala porta em vez de porta? Não, ele fala um porta de paulista, assim, sabe? Sem sotaque, entendeu? Acho que o treinamento em português pegou, entendeu? O do Synthesia ela falava bem. E tem uma palavra ou outra que às vezes dá uma... Tipo, por exemplo, quando ela ia falar data, porque a gente vai lançar o processo em 1º de junho. Aí ela ia falar lançamento aí, em, sei lá por que, ela dá uma engasgada na data ali. Tipo, 1º de junho dá uma coisa meio estranha. Mas assim, é um treinamento interno, Sim. não é um grande problema, entendeu? E melhorou muito a qualidade do que eu faria em... Não, você sei lá, em mandou PPT. ele fazer lá e gerou, e magicamente apareceu lá, faça download. Exato. Né? Porque qual que é a alternativa? Você preparar roteiro, você gravar, você não vai acertar de primeira, você vai ter que editar. Eu ia ter um custo, porque eu ia ter que chamar alguém pra gravar, pra editar e tal, e, cara, eu fiz tudo isso sozinho. É bom que dá pra pôr um avatar, porque o avatar engaja mais o pessoal no conteúdo, tem uma pessoa ali falando, né, do que só o conteúdo e uma voz
de background, assim, né? Sim. Então, eu achei bem massa e Legal. pretendo usar mais. O nosso time tem usado muito, assim, para integração, para Bom. treinamento franqueado. O pessoal tá usando bastante. Só uma dica, questão do Eleven Labs, que para a galera, que um teste que eu fiz que foi muito bom, que eu uso bastante o Eleven Labs, eu peguei uma história, tipo uma história de ficção, e li loucamente para ele, assim. Então, porque na história eu tava meio que interpretando ali, então eu usei muitos tons, muitos tipos de voz. E aí ele fez um treinamento animal com a minha voz. Assim, foi muito massa. Falei, caramba, engana bem, né? Eu chamei minha esposa, né, que mais conversa comigo, eu mostrei, não, é você. Show. Então, eu vi que tem muita gente que manda trechos, né, sei lá, de vídeos e tal, e aí ela não consegue, não fica bom. E eu testei de muitas formas, assim, mas só um corte por uma dica que vale a pena. Boa. Vou procurar saber dessa IA, nunca usei ela. Massa. Vini, tem um negócio que hoje numa reunião, a gente nem comentou ainda depois, que é uma coisa que a gente tem percebido e é inevitável, assim, né? Eu venho de uma empresa de desenvolvimento de sistema mesmo e tal, então o valor de desenvolver tinha um, um custo, né, maior do que hoje, assim, um valor maior do que hoje. E hoje o desenvolver deixa de ser talvez o maior custo e o pensar no que vai fazer é a principal estratégia hoje, né? Então hoje muitas vezes, pô, ontem aconteceu um lance que uma cliente nossa pediu, uma parceira nossa na verdade pediu uma ajuda pra gente, um formulário automatizado e tal. Pô, sei lá, a gente fez em 40 minutos, Fred, algo assim. Isso foi isso. Mas termina que depois eu vou te contar que teve um input anterior ao que você fez. Tá. Que eu que fiz ali, que É, foi da hora, foi um pouco do que ele fez no Excel. ela pediu pra gente, o Fred fez um prompt ali e tal. Então, na parte de como funcionaria, é, eu fiz a parte visual ali para entrar com o layout dela, que ela já tinha pronto lá, a identidade dela, e 40 minutos que ele estava pronto. E na hora que acabou, eu tava esperando ficar pronto ali para testar e tal, eu falei, caramba, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu ia cobrar, sei lá, 5 pau para fazer isso aqui, talvez. Não, que tinha que cobrar, teria que cobrar no sentido que se alguém fosse fazer manualmente, né, é o tempo que a pessoa levaria para fazer. Sim, mas o que eu quero dizer é que, pelo menos eu e Fred, a gente gosta muito desse lance muito mais de organizar o processo dos lugares que a gente trabalha. Então, a gente ajuda. Então, o pensar no processo até chegar na, no resultado e tal. E o desenvolver pra gente, não é que perdeu a graça, mas o desafio tá no antes pra gente hoje do que acontecia, né, há anos atrás. Na Cargill, de uma forma geral, você acredita que o fazer, como você falou, né? Pô, eu fiz o material que vocês preparam, tudo que vocês gastavam mais tempo para fazer isso, né? Você acha que, em termos de produtividade, você já notou alguma coisa diferente de uma forma geral, assim, na empresa inteira? Eu sei que você falou que está acontecendo aos poucos e tal, mas sobra mais tempo, teoricamente, né? Sobra mais tempo e dá para puxar mais coisas da fila, né? Eu acho que pensando em analytics, com certeza a gente está mais produtivo. A gente consegue avançar mais rápido em vários temas, porque a gente recebe uma demanda de uma área de negócio que, putz, eu queria criar um método para eu definir quais são as minhas áreas prioritárias de expansão. Cara, a gente desenha um racional nosso, quais são as variáveis que a gente acha que deveriam impactar, temos o dado, não temos, o que a gente precisa estruturar e tal. Aí ajuda muito a estruturar método e a dar ideia de que técnica que nós vamos usar para resolver esse problema, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo. Então, tô com um problema no BI que não está atualizando, está me retornando determinado erro que antes a gente levava um tempo para caçar o que era, não sei o que, joga na ela, já resolve, já deu a manutenção e segue, sabe? Então, eu acho que a gente fica muito mais produtivo. Posso falar pela minha área, assim, que eu estava em Analytics. Eu acho que sim, a gente está começando a ter um ganho de produtividade, com certeza, do pessoal fazendo, para fazer PPT, por exemplo. Eu sou uma pessoa que para fazer um PPT eu levo, muito tempo, porque eu sempre acho que tá uma bosta, que eu não tô passando a mensagem que eu preciso, que eu não tô falando alguma coisa importante e tal.
E aí, não às vezes pra montar o PPT, não, mas, tipo, pra me ajudar a criar o roteiro, sabe? Aham. Eu quero falar tal e tal coisa, tipo, monta um roteiro pra mim, monta, aí eu monto meus slides do jeito que eu quero, mas já nossa, me alivia 1, 2 horas ali tranquilamente, sabe? Então, eu acho que sim, a gente tá ganhando produtividade, isso é um fato. E, cara, tem uma coisa que tá acontecendo na Cargill e eu acho que em outras organizações, é, a gente tem vivido momentos de muita incerteza e de muita cobrança por eficiência, assim. Eficiência, leia-se retorno sobre custo, assim, né? ROI, né? Mas você acha que isso intensificou agora ou de antes? Porque sempre rolou, né? O resultado, blá, blá, mas Cara, você acha pra que... gente intensificou nos últimos 2 anos, eu diria. E, um pouco disso tem a ver com contexto de mercado, mas tem a ver, eu acho, também com a questão do... Eles estão apostando um pouco na IA, assim, Uhum. sabe? E eu acho que a gente tá tendo que se reinventar mesmo. Então, tarefas operacionais, a gente tá tendo que, cara, pensar Como como que a gente vai automatismo, né? automatizar isso, gastar o menor tempo possível pra gente não precisar ficar gastando tempo com isso e atacar o que importa, né? Crescer equipe tá muito difícil hoje. Então, eu acho que sim, eu diria que de maneira geral a gente tá conseguindo ficar um pouco mais produtivo, sim. Você falou eu tava citando o formulário lá, você falou que ia completar, que acabou que você não falou do seu desafio do... Não, é Você, na engraçado. verdade, teve desafio, né? Porque a gente não sabe. Não, teve que é o seguinte, eu te passei um prompt, né? É. Porque deixar a parte bonita, o Gabriel gosta de fazer, né? Porque pra mim, a tela bonita é tela preta, que vai passar as coisas lá, né? Só a corzinha do Aí o código. Gabriel manja dá o talento dele, né? Mas e o que aconteceu? Essa parceira nossa, ela tinha um formulário, um questionário no Excel, né? E uma vez que a pessoa respondesse, gerava um gráfico baseado nas respostas, né? E tinha tipo um peso, né? Então tinha, sei lá, 40 questões, a 1, a 4, a 6 e a 18 era de uma coisa, as outras. Então, eram 4 áreas, né? Eu fazia tipo uma análise de perfil, né? E aí eu fui fuçando lá, achei as funções, né? E aí quando a gente foi fazer o workshop lá na Cargill, eu instalei o Cloud no Excel, porque a gente não usa Excel. A gente é Google, Google, né? Google, né? Uhum. E eu instalei, né, para ver qual é que era, porque eu queria levar para vocês. Eu falei, pô, deixa eu testar o Cloud aqui, né? Aí eu falei para ele, né? Eu falei, ó, eu tenho essa planilha aqui, tem funções nas células tal, tal, tal. Isso daqui eu quero transportar, né? Eu quero criar uma landing page que vai ter um questionário, que vai ser esse mesmo questionário, eu não quero copiar e colar, né? Esse questionário tem um cálculo que é feito, que gera um gráfico e tal, gera um prompt para mim. Porque você falou do que gera o prompt. Então ela gerou o prompt para Gabriel. Se diverte aí agora. Entendeu? Porque estranho, porque assim, eu ia conseguir fazer? Conseguiria, tal, mas, pô, tá Você ia saco, né? gastar um Ficar tempo, né? copiando e colando as coisas, sabe? Ele ia ter que copiar e colar, não, a gente vai mandar pra IA, ela vai, isso aqui. Só que, como tinha o cálculo lá, e eu falei, não vou ficar vendo esses negócios aqui, pô, uns PROC V lá, eu falei, não, Uhum. pô, Uhum. né? Tá pronto já, né? E aí transportou e fez em Não, rapidão. o que eu tô falando no negócio do tempo, Vini, é que assim, eu e o Bruno, o Bruno tá comigo há 6 anos, então assim, ele pegou de quando a gente tinha um monte de dev dentro da empresa, né? E como é hoje. Então, pô, tudo que a gente faz hoje, um cliente chega pra gente e pede, que a gente sofria assim, sabe, cara? Pô, o prazo pro cara vai ser maior e todo o tempo de entendimento, de teste e tal, esse tempo encurtou muito pra gente, assim, Uhum. né? E aí eu tô falando com uma empresa pequena, que tem seus desafios, principalmente com o pessoal, é muito diferente da Caju, que tem muito material humano ali, né? Uhum. Então, a gente debocha disso o tempo todo. Falou, cara, você lembra quando a gente ficava Uhum. uma semana para fazer isso, que a gente É. faz em 1 hora, que absurdo. E aí a gente fez uma brincadeira um dia falando, cara, quanto de dinheiro a gente gastou entre aspas, no sentido de para desenvolver tudo isso, sei lá, um site, tá? Todo esse site aqui, quanto que a gente gastava de dinheiro antes para desenvolver esse site, de ponta a ponta, com o cara do back-end, o Uhum. front-end, o designer, e quanto que a gente gasta hoje? Quando que isso vira de dinheiro no final do mês, né? Vira dinheiro Aham. hoje? Cara, é uma conta absurda, assim, que É você muita fica, grana, né? porra.
Otimizou muito. E vocês estão vendo, tem umas coisas no LinkedIn, tipo essas trends, assim, da galera agora fazendo uns memes de, eu vou mandar todos os meus devs embora. E aí, tipo, veio a conta da IA, volta meus devs. Como que vocês estão, tipo, enxergando isso? Porque tem esse contrapeso também, né, do custo com a IA. Mas para fazer trabalhos, acho que talvez seja para coisa mais complexa, assim, né? Mas para fazer trabalhos mais de software, esse tipo de coisa, acho que Ó, ainda vale a pena eu trocar. vou te falar o que o Fred provavelmente tem um pensamento talvez mais profundo sobre isso, mas o que eu acho. Estava lendo uma matéria ontem sobre, pô, a IA, existe um prejuízo, não sei se eu posso chamar de prejuízo aí, de 2,6 trilhões de dólares de subsídio praticamente, né, que essas empresas, me interrompem se eu estiver falando Uhum. besteira, mas, cara, 2,6 trilhões de subsídio. Essa conta precisa ser paga, e ela vai estourar um momento, né? A gente discutiu hoje, eu e o Bruno, sobre isso. Então, elas vão se adaptar de alguma forma, ou novas tecnologias vão sair para que esse custo diminua. Não sei o que vai acontecer no futuro, de Uhum, fato, que já tem alguma coisa acontecendo. uhum, Mas eu não acho que vai demorar muito para que essa conta chegue para a gente. E a forma que essa conta vai chegar para a gente, eu não sei, não acho que vai ser só o aumento da mensalidade que a gente gasta por mês, mas também com a diminuição de tokens, né? Então a gente vai pagar mais por menos uso, vamos uhum, dizer assim. uhum, E o cara que tá com esse pensamento de manda todo mundo embora e vem pô, essa conta vai chegar, né? uhum, E ela vai chegar de uma forma que não tem como questionar. Ele vai dar uma pirraça e falar, não vou usar mais. uhum. Pô, ele amarrou tudo debaixo disso, saca? Vai acabar o negócio dele se ele não. E a gente estava discutindo hoje justamente sobre isso. Até quando, por exemplo, a minha mensalidade do cloud vale a pena dentro da empresa ainda? Até qual valor que ela valeria a pena ainda? Uhum, E é um cálculo interessante a fazer, né? E a gente precisa pensar nisso, porque a galera acha que eu acho muito barato dentro do resultado que eu tenho. Eu tenho um plano máximo do cloud hoje. Eu acho muito barato. uhum. Mas eu também estou naquela. Eu sei que esse barato é por hora. Isso Vai não vai virar durar. quase que uma decisão de make or buy, assim, né? Sim, Tipo, eu vou fazer aqui com desenvolvimento meu, ou vou comprar uma IA que vai fazer pra mim? é Qual isso. que, qual que vai ser o. Tem gente que coloca outra coisa, tem gente que coloca outras coisas na balança, como por exemplo, eu vi um cara fazendo um cálculo, pô, você ia chegar nesse preço, ainda assim tem o custo trabalhista, tem a questão de disciplina, tem a questão de, enfim, tem uma série de questões humanas aí que ainda assim valeria a pena IA, Uhum, sabe? Não penso muito assim, acho que não é o cálculo certo a se fazer, mas eu acho que essa conta vai chegar e eu acho que não vai demorar a chegar, porque tudo relacionado a IA está acontecendo muito rápido. uhum, E isso é uma das coisas que eu não acho que, cara, 2,6 trilhões de subsídio é muita coisa que esses caras estão segurando, uhum. né? Muito. Eu li foi um estudo, acho que foi uma postagem que essas empresas já estão caminhando para educar as pessoas, né, educar bem entre aspas aí, a mensalidade de US$ 100. Sair do 20 para 100. Esse vai ser o primeiro passo. Tá? Vai ter a limitação de janela, já está tendo, né, limitação de sessão. Então você pode usar por X tempo, X token, embora você tenha no mês, é, você vai ter essa limitação. O Google mesmo, no Google I/O anunciou isso, então ele está com as novas limitações. Só que as coisas evoluem muito rápido também, né? Então os modelos podem ser que fiquem mais performáticos, né? As máquinas estão evoluindo, então a NVIDIA injetando pesquisa No- toda hora. Então já tem modelo que não precisa de GPU, que roda em CPU. Pode ser que tenham novos modelos, tal. A gente é numa parada muito técnica, tal, mas assim, Porque as a coisas evoluem capacidade muito rápido. computacional que É, exige hoje é muito alta também. sim. e aí que é o, né, que é o Onde preço, está, né? É energia que né? precisa, os chips muito caros, tal. Então, eu acho que é um problema. E aí, cara, só comentando o negócio do dev que você falou, no episódio passado a gente comentou disso, né? Eu vou até comentar de novo, mas aí, Bruno, não precisa fazer outro corte desse, tá? Porque já foi um dos cortes muito bons do episódio passado, só comentando com você. O cara no Reddit, ele tava contando que o chefe dele, o dono da empresa, descobriu o Cloud Code recentemente, né? E aí o cara pirou, né? Nossa, Cloud Code, não sei o que tal. E aí chamou uma reunião para falar pra galera tal. E aí o cara começa é, enfrentando, não é
confrontando o Uhum. time, né? Do tipo assim, ó, coisas que vocês falam para mim que demora 1, 2 meses programando, eu consegui fazer aqui em poucas horas, né? Hum. Então todo mundo tem que usar agora tal, né? E aí o absurdo que o cara tava reclamando lá no Reddit, que o cara falou assim no meio da reunião, olha, com o salário de um dev aqui eu contrato 40 Cloud Code. Então o cara tá com essa mentalidade, sabe? Então Uhum. vai cair do cavalo em algum momento, tá? Porque não dá para substituir, porque assim, ainda mais em dev, né? Um dev júnior que só usar IA tá lascado, porque uma hora vai apertar, ele não vai conseguir pagar, a empresa não vai mais pagar para ele. Uhum. Tá? O que eu acho que pode acontecer ser uma ferramenta meio seletiva, né? Então, assim, você que é um arquiteto de time, você pode usar IA, né? O Uhum. júnior não, vai ficar trabalho braçal lá ainda. Se acontecer isso de ficar caro as coisas, tá? Uhum. O pleno, mais ou menos, tal. Agora, um sênior, né, que já fez muito sistema, sabe onde pode dar BO, onde não pode, ele tem o olhar crítico do que a IA tá cuspindo ali e tal, e aí os caras vão voar. É exatamente o ponto. Entendeu? Você precisa ser capaz de criticar o processo, Exato. né? Eu acho que esse que é o ponto. E eu acho que é um desafio para as empresas, assim, porque imagina daqui a 10 anos a molecada entrando no mercado de trabalho, já vai estar usando IA para estudar, Sim, para, sei lá, para criar o próprio aplicativo em casa, para, sim. sei lá, fazer o próprio robô de investimento e vai chegar numa empresa e eu vou dar um processo na mão dessa pessoa que ela nunca fez e ela vai querer confiar 100% na IA. Eu acho que nós vamos ter que achar um balanço aí, vai ser um Uhum. desafio para o futuro também, Uhum. essa capacidade crítica, né? De criticar o que tá vindo da IA. E aí, quanto mais você delegar para IA, pior vai ser para ter esse pensamento, entendeu? Uhum. E eu acho que o grande lance de toda a magia da IA, cara, que a gente tenta muito nos workshops colocar a galera com o pé no chão, porque é muito mágico para muita gente, porque é muito barato. É, eu pensei nisso, a hora que o Fred falou da licença $100, eu acho que muita gente que usa pessoalmente hoje talvez não use mais, né? Né? Porque, cara, $100 não é trivial. $20 você consegue pagar É, ali e tal. $100 tem que gerar muito valor pra você falar, cara, eu vou gastar R$ 500 por mês pra, sei lá, porque hoje eu uso, por exemplo, o Cloud, às vezes pra, sei lá, faz um calendário de... Eu tô cuidando da minha horta lá, faz um calendário pra mim de rega e de, de fertilização, de defensivo e tal. Aí ele faz pra mim. Eu falo pra ele, eu tô com alface, tô com manjericão, tô com não sei o quê. Ele faz. Eu não vou pagar $100 pra isso, entendeu? Eu pago 20 pra ele fazer um negócio legal, pra eu conseguir usar, pra ele ser meu assistente financeiro pessoal e tal. Mas $100 já salga um pouco. Um homem de Então, verdade, um homem que tem uma horta para cuidar. é, então. que Mas, tá uma tragédia, inclusive. Agora tá só com alecrim. mas aí, ó, o que é curioso, né? A gente está falando de uma IA. Quantos IA a gente assina? Mas se todos forem Ó, eu entendeu? acho que tô com 4 IAs assinadas hoje. Entendeu? Eu também. Então, aí, beleza. E aí é uma coisa que eu escrevi essa semana, falando disso, né? Que que assim, o artigo que eu escrevi não tem nada a ver, né? Eu tava falando da China, né? Então a China, ela tem um plano, política de Estado, que até 2030 a educação precisa saber ser letrado em IA. Então os Uhum, professores vão ter que ser capacitados, tal, não sei o quê. E aí eu faço contraponto que no Brasil a galera ainda tá, pô, eu vou usar ou não vou? Qual que é o melhor IA e qual que não é? Ah, eu consigo usar o gratuito, não sei o quê, sabe? Enquanto os uhum, caras já estão no outro nível, já aceitaram, né? E vai que vai, aham. né? Então, e aí o ponto é, qual que é a melhor IA? Depende. O que você quer fazer? Exato. Tem IA que vai ser tal, tem IA que vai É ser o mesmo tal. paralelo do Office, né? Né? Você quer fazer uma planilha, uma tabela, então vai pro Excel. Você quer fazer um texto, vai pro Word. Você vai adaptando, né? É. Eu acho que é o mesmo paralelo. Ô, Vini, a gente tentou. A gente sempre tenta. A gente fala, né, de colocar a galera com o pé no chão e tal. E a gente tem uma curiosidade, assim, sobre quando a gente vai fazer um workshop em empresas grandes, sobre estratégia de como atingir as pessoas, né? Então a gente tem aquele esquema lá que você conhece bem, que a gente fez. A gente faz a parte da manhã lá, a parte teórica, Que foi muito massa. e
e a parte de tarde, é uma curiosidade agora mais relacionada ao que você teve lá, né, do workshop. A parte teórica, assim, a galera se liga nisso hoje, assim, no dia a dia, porque a gente tá falando o tempo todo, a galera tá usando, enfim. Mas a parte teórica é uma parte importante pra galera. Você acha importante essa visão geral pra todo mundo? Porque a parte que a gente mais curte fazer é a parte da tarde, né? Porque é onde brilha o olho da É, galera e onde destrava, onde a Onde a gente viu mágica acontece. é. E a entendeu? gente sempre tive que ficar falando, pô, a gente tem que tentar ajustar a parte da manhã ali para não perder o fio da meada, a galera não perder o fio da meada. E ao mesmo tempo a gente tem muita gente que procura a gente para workshop de tipo, como abrir o GPT, como. A Mas de gente não, prateleira, de né? prateleira, a gente não quer fazer isso, Aham. sabe? Tem muita gente que faz isso aí. Você acha que a galera hoje tem uma curiosidade natural meio que por tudo, ou só para resolver o problema dela, sabe, no dia a dia, assim? Eu acho que parte do pessoal não usar IA é porque eles não entendem o que é IA. Então, eu acho que fazer essa fundamentação teórica de manhã é fundamental, especialmente se você está lidando com um público que não acompanha a tecnologia, entendeu? No nosso caso lá, por exemplo, no workshop que você fez, a gente tinha ali agrônomo, veterinário, Química. química, engenheira de outra formação, sei lá, elétrica, Eu lembro que mecânica. uma veterinária tinha falado. Então, assim, o pessoal não é assunto de dia a dia para eles a IA, entendeu? Eles estão acompanhando o hype, eles acompanham as notícias e tal, mas não é uma coisa, tipo, eles não conseguem tangibilizar o que que é IA, o que é IA e como que ela pode me ajudar, entendeu? Uhum. E alguma coisa que o pessoal comentou muito no debriefing que a gente fez depois que vocês foram embora foi, cara, é, me clareou que, tipo, já existe IA sendo usada em outros contextos, porque a gente está usando a IA generativa com o modelo LLM e ela pode me ajudar da forma como a gente aprendeu hoje. Uhum. Então, acho que, tipo, contextualizou eles. Porque se você pegar IA, por exemplo, a gente tem, lá na Cargill, tem produto nosso, software que a gente oferece para cliente que tem IA, Uhum. né? Que são modelos baseados em IA, que ajudam a melhorar a produtividade do cliente, a analisar nível da ração e tudo mais. Então, só que é um tipo diferente de IA, não é LLM, GenAI, que é o que a Uhum. gente está usando. E acho que isso ajudou muito eles a clarear. A parte do prompt ajudou demais também, cara, eu não lembro a sigla que vocês usam lá agora, Rise. mas o RISE, né? Faz o prompt RISE, que é assim, assim, assado. O pessoal, puta, faz muito sentido, porque às vezes eu peço pra IA fazer alguma coisa e não sai nada do que eu quero, né? E o prompt vai me ajudar. Mostrar os diferentes tipos de IA, com certeza ajuda, que vocês mostraram, né? As top 50 IAs do mundo e o que cada uma faz e tal. Eu acho que foi muito produtivo. Essa parte da manhã agrega, com certeza agrega. É uma coisa que a gente tem olhado sempre para a gente tentar. A gente quer deixar o mais dinâmico, né, possível e tal. E a gente sempre fala, pô, a gente ia aumentar a parte da dinâmica e tal, né? Uhum, Mas também é uma discussão que a gente tem, né? Pô, as pessoas não vivem na bolha que a gente vive, uhum. né? Então, E o ponto do será que dá, eu acho que foi uma explosão mental ali também, sabe? Que Não é tão é simples, né? E eu acho que é isso que destrava na galera. É tipo, puta, mas será que ele consegue fazer um PowerPoint? Joga lá e vê, velho, né? é, Você vai gastar 10 minutos, ele vai gastar mais 5 ali pensando, você vai ter um retorno. Então, eu acho que esse ponto ajudou bastante, assim. O pessoal comentou no debriefing também do Será que dá? Pô, às vezes eu fico me matando lá pra fazer alguma coisa, de repente eu posso jogar na IA, ver o que retorno que eu tenho e facilitar a minha vida, né? O que a gente tenta melhorar na parte da manhã é que, assim, como é muito conteúdo teórico, tem pouca participação e engajamento, né? Porque Uhum, você não tá pondo a mão na massa, você não tá pensando ainda, você só tá assistindo, né? Você só tá uhum, ali vendo, né? Então, que ele faz sentido depois, uhum, né? Então, hora que volta do almoço e tal, né? Que você fala, bom, beleza, agora... Porque os exemplos que a gente monta é baseado nos BO de vocês, uhum, né? Não é um exemplo que a gente leva para Cargill, não é o que a gente levou para outra empresa lá, uhum. tal, por causa do diagnóstico que a gente faz antes, né? Sim. E a parte vocês ajudaram a gente por exemplo, puta, a IA pode criar um código em Python para você automatizar uma rotina sua sem depender da área de tecnologia. Cara, isso em empresa grande, falando por mim lá, eu imagino que outras empresas também sofram do mesmo. Pô, a área de tecnologia tem zilhões de sim. projetos, para muita coisa de dia a dia sua.
não vai ser nunca prioridade. Nunca, porque tem... É uma pessoa, né? Quem que é você na produtora, Cara, né? tem, sei lá, tem projetos que melhoram muito a produtividade, que reduz custo, que ajudam a gente a ganhar mais dinheiro. Assim, nunca vai ser, para mandar aquele e-mail que você manda toda semana, você nunca vai ser priorizado pela área de tecnologia, entendeu? Então, eu acho que isso foi de um poder, assim, pra mim, hoje, tipo, é que eu não tenho nenhuma tarefa repetitiva, assim, que eu faço, que eu precisaria automatizar. Mas, cara, eu sempre tô alerta. E sempre que eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu falo, dá uma pensada se não dá pra você criar um script em Python aí com a IA e você rodar isso, sabe? E claro, a gente tem as dificuldades nossas lá de instalar o Python, de fazer a galera entender como roda e tal. Mas até pra isso aí ajuda também, né? Sim, Então, dá um passo a Não, passo. mas dá um orgulho, né? Porque, assim como vocês, eu não sou dev, nunca fui. E sempre odiei. Assim, não é que eu odiei, eu nunca me vi. Mentira, eu já tentei ser, eu sou extremamente frustrado e minha área é somos criativa e tal. somos dois. Porra, e aí, não é meu perfil, saca? E aí, quando eu comecei a fazer coisas, e é o que eu tento passar no workshop pra galera, eu falo assim, sabe o idiota que vocês acham que vocês são por não saberem programar? Sou eu. E eu consigo, então vocês conseguem também. Aham. Então, quando eu comecei a desenvolver o vibe coding, né, Fred e tal, cara, a alegria de vencer obstáculos de quem ficou anos dentro de uma empresa chefiando programadores, Uhum. mas totalmente dependente deles. Então, a gente já falou isso aqui, pô, um monte de ideia e o gargalo era dev. Então, Uhum. isso deixou Sim. quebrou esse gargalo, Sim. né? Hoje, só contando mais um caso que foi interessante hoje, a gente estava numa reunião com a autarquia, que a gente atende há muitos anos e tal, e aí o cara pediu algumas alterações no site da autarquia, que tem um sistema também, e ele fez uma lista de alterações que ele precisa na hora da reunião. E eu me peguei na hora da reunião algumas vezes, falando, cara, tranquilo, isso é bem de boa de fazer e tal, qual que é a dificuldade? Pô, tranquilo. Aí no final ela perguntou, pô, Gabriel, mas você falou que tudo é tranquilo de fazer. E eu, tipo, falei, cara, que mancada, né? Putz, Porque hoje eu preciso equilibrar. perdi 30% da minha margem. Isso, eu preciso equilibrar comercialmente hoje essas condições com o cliente, porque de fato, tudo que pediu ali, eu faria em 10 minutos. Você tem que considerar o valor que isso gera para o cliente, não para Exato, você, cara. exatamente, cara. E é um equilíbrio difícil de fazer de quem viveu tantos anos em tecnologia gastando dinheiro em investimento para o cliente final, produto Uhum. final. Então é realmente uma mudança comercial Sim, muito grande sim. que isso tem que. Cara, eu vou te dizer, eu acho que tem. A minha esposa é dentista, né? Uhum, E ela tem uma clínica cara, dentista aprendeu a mexer em boca. Né? Eles falam uns nomes lá que você nunca nem ouviu falar dos dentes. é. Cada dente tem um número e tal, e intrusivo, não sei o que lá. E É tudo mentira, só pra enganar a gente. só pra enganar e cobrar mais, tá vendo? Sim, Ela não sim, fala que sim. é fácil tirar um Sim, dente. aham. E aí, ela e a sócia dela não sabem gerenciar consultório. E nenhum dentista sabe, eu acho que nenhum médico sabe também. Eu acho que a IA, para esses pequenos negócios, assim, de pessoas que estão em áreas que não são de gestão, ela teria um valor, assim, absurdo, assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse, tipo, no lugar de vocês, eu estaria pensando numa solução, porque, cara, imagina quantas clínicas odontológicas tem no mundo, no Brasil, em São Paulo, em Campinas, aqui na região, é, de... Cara, de a gente poder usar. Eu fico olhando os processos da minha esposa. Então, por exemplo, processo de fechamento contábil. Cara, ela pega comprovante do pagamento em cartão e ela vai cruzando esse comprovante com uma planilha. Cruza com a planilha, aí É o cara crachá, Fred. Você tanto fala. assim, acessa, pega o comprovante e vê se está na planilha. Aí entra no sistema da operadora de cartão e vê se entrou o pagamento. E aí, cara, é um cruzamento maluco que ela leva, tipo, muito tempo. Eu ainda não investi tempo para tentar ajudar elas a automatizarem, mas esse tipo de processo, assim, que eu acho que a IA poderia agregar muito ainda também. Porque E ele é um tem egoísta, porque ele já sabe fazer. é, Recado pra levar pra eu casa. poderia estar ajudando mais, talvez eu esteja me afogando. Mas eu acho que, nossa, tem muito valor. Assim, para esse tipo de público, né? Que você tava falando da pessoa que, pô, mas você tá falando que tudo é fácil. É. Eu acho que tem muito valor. Tá. Não, a gente vai aprendendo a equilibrar o discurso, né? E aprendendo também que eu vivo numa bolha, né? A gente vive numa bolha que pra gente é muito fácil fazer algumas coisas hoje. E a gente curte muito mais o processo hoje, cara. O Uhum, processo é animal, assim. Pô, igual acontece com a gente, laboratório, que a gente atende, que
a gente não tinha ideia, quando a gente mergulhou no processo da galera, que o tanto de processo manual que tem, e ainda hoje tem, e a gente acha tão absurdo os caras estarem. A gente contou um pouco antes de começar que a galera que ainda escaneia um documento toda vez que precisa ler algum dado. Pô, é um negócio tão absurdo. E eu acho que hoje o que a gente tem sentido nas procuras, a galera procurando a gente, é que a galera começou a entender que tem solução. Uhum, Elas ainda não sabem resolver sozinhas, né? uhum. Por isso que o workshop tá aí, que a galera vem atrás, mas ela já sabe que existe uma solução, que alguém pode ajudar isso para ela ou clarear e tal. sim. Só aí já é muito importante pra Sim. gente, sabe? Totalmente. O workshop ajuda muito nisso. O pessoal começar a ser mais atento às oportunidades que existem, né? Sim. Porque a gente, às vezes, estando na gestão, você não enxerga 100% do processo que a pessoa executa. Às vezes você está olhando todo ali, Sim, se está fluindo entre as áreas, você tem aqueles indicadores que você mede para ter gestão do seu processo, mas você não está vendo o detalhe do detalhe de como a pessoa faz. Então, assim, a própria pessoa tem que ter esse senso crítico, né? E a nossa ideia de fazer o workshop era para isso também, para as pessoas começarem a olhar os processos que elas executam no dia a dia e poder pensar como que ela poderia melhorar isso, como poderia automatizar, né? Então, eu acho que tem muito espaço ainda educacional e do pessoal começar a colocar a mão mesmo e testar, vai que dá, né? É, isso aí. E isso do processo é legal de questionar, né? Tipo, dar espaço. Então, assim, pós-workshop, por exemplo, né? Vocês deram espaço para as pessoas para questionar o processo, porque às vezes, o que a gente vê? Ah, é assim porque sempre foi assim, eu fui ensinado assim, me falaram que tem que ser assim porque se não for assim acontece isso, não sei o quê. Uhum. Então, às vezes, tem muito medo, né? E tem gente, não falando o caso da Cargill, tá? Mas tem gente que não se importa, né? A pessoa não se importa em executar o mesmo rolê todo dia de manhã, né? Tem aquela, porque para ela a rotina, ela tá fazendo tudo certo, tá ocupando o tempo dela, já tá na hora do Sim. almoço, já calculou tal, tudo sei o que, tal. Agora você pega, por exemplo, o meu perfil. Cara, se eu tiver que fazer alguma coisa a terceira vez, eu já tô maluco. Eu já vou arrumar um jeito de o Ah, que que eu posso fazer para não ter que fazer esse negócio de novo. sim, Não, não, nossa, me mata ter que fazer o mesmo rolê. sim. Mas eu acho que todo mundo. Tem a questão do perfil e tal, mas eu acho que todo mundo que passa a dominar um pouco a IA, e, sabe, entra com esse plano na cabeça, assim, porque hoje é inadmissível, assim, nós somos muito diferentes nos perfis e tal, e, cara, pra mim é um negócio absurdo ter que fazer coisa mais de 2 vezes. Uhum. Mas, cara, O Bruno o Bruno é designer, que é quem opera pra gente aqui hoje, como diz ele, é o designer faz tudo. É, Designer Severino. ele é o Severino. E hoje eu vejo que ele tá vendo sempre a gente falando de IA, a gente não pega na mão dele pra ensinar ou dar um curso, porque ele tá vivendo isso com a gente, essa experiência com a gente. E hoje eu vejo ele resolvendo processos que eram extremamente maçantes com IA, Uhum. assim, muito rápido, porque ele já entendeu o caminho, sabe? Uhum. Já entendeu que ele não precisa ficar fazendo coisas que ele fazia, porra, 30 vezes na semana, Uhum. então ele resolve. Então, como eu falei, um dia, né, a gente vai infectando as pessoas, né, com esse movimento. Totalmente. E as áreas buscam agora, porque para coisas mais complexas, a gente ainda vai precisar da área de tecnologia, mesmo usando IA. aham. Então hoje eu fui almoçar com um cara que é da área de tecnologia lá, nossa, e aí eu comentei com ele que eu vim aqui, né? Falei, cara, me fala aí, qual que é a estratégia da Cadil de IA? Como é que eu passo vergonha? E aí a gente tava conversando e ele tava comentando que eles estão trabalhando num processo que, assim, a gente tem o nosso processo de order intake lá, né? O pedido. Então, hoje tem um aplicativo que a pessoa passa o pedido, esse pedido cai pra gente lá dentro, entra no SAP, né, que é o nosso RP, e ele vai seguir o fluxo até a gente faturar e entregar para o cliente. Só que tem alguns pedidos, alguns clientes muito grandes, que eles não fazem, tipo, o nosso Key Account não faz o pedido no aplicativo. Às vezes é o próprio cliente que manda e-mail direto para o nosso Customer Service, e aí uma pessoa do Customer Service tem que pegar esse pedido e colocar no sistema para ele entrar em produção. E eles estão trabalhando nisso, de automatizar com o IA esses pedidos que chegam para entrar direto no ERP, né? A gente tem algumas limitações com o ERP, mas pelo menos para ele preencher o template, uma pessoa valida e só dá o ok, ao invés da pessoa, tipo, copia aqui, cola ali, sabe? E pode ter o erro humano, né? Exato. Então, assim, esse tipo. E foi a própria área que requisitou isso da área de tecnologia, isso foi priorizado, porque tem um ganho de produtividade absurdo aí, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente trata
né? E que o pessoal tá mais atento agora e tá, pô, isso aqui dá pra fazer com IA. Deixa eu ver como é que faz. E já vai buscar, se não sabe fazer, busca alguém, busca área de tecnologia. Então, eu acho que tá começando a gerar essa... E quem não tá usando IA tá com aquela sensação de que tá pra trás, assim, sabe? Tomara que esteja. Eu vejo gente no escritório que ainda não tá usando, que... Quando eu tava fazendo treinamento mesmo, essa semana, eu tava lá no escritório, aí veio um cara do meu lado, pô, tô te vendo, e eu tava fazendo esse treinamento, aí eu saía pra fazer reunião, aí eu voltava, continuava fazendo esse treinamento, aí o cara, pô, o dia inteiro você tá mexendo nesse treinamento aí, cara, o que você tá fazendo? Aí eu não sei, não, é uma IA que faz esse treinamento. Porra, cara, que da hora, não sei o quê, eu nunca usei nenhuma IA e não sei o quê, acho que a pessoa começa a ficar, meu, eu tô ficando pra trás, né, eu tenho começado a perceber essa galera também que ainda não adota, percebendo que tá perdendo alguma coisa, sabe? A minha preocupação relacionada às pessoas hoje que a gente vê, porque a gente é muito feliz, né? O brasileiro é um povo muito feliz, tudo é piada. Então, eu não sei se você lembra do movimento que rolou no. Popularizou o GPT com as imagens, gerou um monte de meme, né? A galera tudo mandando meme. Quando... O primeiro uso lá no escritório foi de meme. Foi isso, um monte de meme e tal. Os early adopters foram pra isso. A gente sempre prostitui umas coisas primeiro, pra depois até descobrir que o negócio era sério, saca? E aí, a parte que mais me preocupa hoje é a parte de educação, saca? Porque estão vendendo tanta facilidade, a gente não cansa de falar isso aqui, né? Mas vendem tanta facilidade com IA que a gente chegou num ponto que a gente tem que fazer um trabalho muito grande para educar as pessoas, sabe? Muito mais do que ensinar a usar, que não é isso só educar, é educar de fato, né? O que é a responsabilidade do uso de IA, porque, cara, como tudo pode ser usado para bem e para mal. Tem gente enganando muita gente lá, vendendo produtos de IA que não geram resultado e que estão simplesmente enganando mesmo as pessoas. E muita gente caindo nesses tipos de golpes, sabe? Então, quanto mais gente esclarecida no mercado pra gente, é melhor pra gente, que a gente vai fechar mais negócio, a gente vai conseguir converter mais. E um trabalho difícil de fazer. Difícil porque comercialmente tem um custo pra gente, que a gente é chato no sentido de o cara vir com ideias mirabolantes, a gente colocar o pé dele no chão e falar, cara, obrigado. não dá pra fazer isso aí que você quer. Ou não dá pra fazer dessa forma que você quer. Não é essa mágica toda. Então isso tem um custo comercial pra gente. O cara, porque o que ele faz? Ele desliga a chamada com a gente, que a gente deu um sacode nele e ele vai pro Instagram ver o vídeo do cara prometendo. Ou pior, né? Além de ver o vídeo do cara, ele vai na IA e fala, os caras falaram isso aqui pra mim. Aí a IA quer bajular ele, mas Acho que esse pessoal se engana. Cara, e pior que eu tava... E foi depois do workshop de vocês. Eu tava scrollando no Instagram lá e aí apareceu uma propaganda de um cara... Não, porque eu tenho 50 prompts de gestão de negócios que são muito bons. Eu vou comprar, R$20. Vou comprar, vou ver o que tá vindo. Comprei. Velho, zero aplicabilidade pra mim. É o segundo que fala isso. Eu não sei, eu não sei se... Tá fácil, viu? Então, cara, mas sabe qual é o pessoas problema? que vêm 2 já compraram, Tipo, eu não sei se talvez ele estivesse focando, sei lá, em alguém que é MEI, que meio que, né, o faz tudo, né? O cara é o marketing, é o vendedor, é o contador, é o mecânico, o cara é tudo, né? Talvez para essa pessoa fizesse mais sentido, mas para mim, assim, eu que trabalho numa empresa grande, que tem os nossos processos já estruturados, que tem áreas definidas, então, cara, zero aplicabilidade, zero. Sabe onde eu acho que funciona bem comprar esses prompts pronto? Para imagem. Eu acho que é legal dar ideias para você construir outras coisas a partir dali. O prompt de texto também e tal, para gerar texto. Mas falar que você sempre vai conseguir aquela finalidade ali, ou para uma coisa de trabalho, eu acho muito difícil. Agora, para imagem é massa, né? Legal. Porque auxilia bem e dá umas ideias bem interessantes, assim. Ah, mas, cara, pô, imagina, R$20, tanto de gente deve comprar, dá pra delícia. Curto prazo. Delícia. É porque a gente realmente escolheu um caminho mais difícil, né? Antes da Hive, eu tinha um perfilzinho no Instagram de imagem. Porque eu sempre gostei de gerar imagem. Até zoava o Gabriel, que era... Ah, eu vi você fazendo isso. Você divulgava no LinkedIn também, né? Fazia umas coisas. Eu brincava com o Gabriel, que era designer de AI artist. Nossa, cara, eu nunca tinha dando vontade de socar o Frederico. Cara. Mas aí... Você podia ter impresso colocado aqui nesse estúdio bacana aqui. Aqui tem, ó, tem umas artes ali, ó, depois dá uma olhada. Ali, ó, é o House abelhudo. Entendeu? Foi você que fez? Na IA? O Gabriel fez tudo. Todos os quadros aqui são... A gente pegou 2 filmes que eu mais gosto, 2 filmes que ele mais gosta. Então foi Interception e Interestelar, e a gente fez tudo com o tema de abelha e tal. Ficou que massa. Depois a gente mostra, coloca no Instagram, o pessoal a gente não colocou no Instagram. Fica legal. Mas aí qual que é o ponto? Você sabe disso.
eu fiz um e-book que eu fiz o seguinte, né? Eu gosto muito de arte no geral, né? Então eu peguei os principais artistas, pintores, assim, da época, né? Que já existe e tal, Uhum. e comecei a testar no Midjourney, falando assim, tal coisa com o estilo desse pintor, né? E aí eu comparava se o que foi gerado estava parecido com aquilo lá ou não, né? E aí eu montei um e-book com a lista da galera, só que Uhum. tinha muito, né? Aí eu só dei exemplos sei lá, os top, eu nem lembro quanto que é, top 50, alguma coisa assim, Uhum. sabe? E aí o que acontece? O Midjourney, ele é uma IA paga de imagem, foda. Pra mim, a melhor geração de imagem que tem é do Midjourney. Só que eu não conseguia vender no Brasil. Por quê? Porque era uma ferramenta paga e ninguém queria Ah, pagar para gerar imagem no Brasil. entendi. Enquanto que $10 nos Estados Unidos, $15, não lembro o que era, de boa. E aí eu conseguia vender nos Estados Unidos e na Europa, Que massa. o e-bookzinho, Ah, entendeu? ah. E aí a galera comprava, tipo, tem um cara E você que vendia como Hotmart, assim? Hotmart. Ah, boa. Hotmart. Aham. Vendia, eu fazia tráfego pago lá no Instagram, no Facebook. Eu tinha um perfil, tinha quase 8 mil seguidores e tal. Então o cara entrava, pô, da hora e tal. Então um cara que colou em mim no Discord, me ajudou a vender na Inglaterra lá. Ele quis uma comissão. Falei, cara, vende aí, 50 é seu, 50 é meu, e tá show de bola. Porque ele ficou apaixonado em saber quais eram os artistas que dava pra fazer, entendeu? E Aham. o cara pirou, me ajudou a vender lá e tal. E, Aham. pô, E a de imagem tem uma aderência animal, assim, porque é divertido, né, cara? É. Pô, Pô, você pode fazer muita coisa. para aquele workshop lá que vocês deram, a gente tava fazendo uma reunião de equipe ali, que era uma reunião tipo de acompanhamento do ano e de reconhecimento, né? E aí eu fiz uma apresentação sobre o meu time, que era eu e mais duas pessoas, né? Porque um movimentou de área. E eu fiz muita imagem no Nana Banana do Google. É Nana Banana, né? Do Sim. Gemini. E aí fazendo caricatura, assim, porque a gente lá no time é um São Paulino, uma palmeirense e um santista, né? E tinha um corintiano antes que saiu. É. Então eram os 4 grandes de São Paulo ali, aí eu fiz a gente com a camisa de E time. você é o São Paulino. E, assim, infelizmente, não vou falar isso. Mas, mas eu fiz tudo no Nana Banana. E fazendo caricatura, e aí, tipo, agora vamos embarcar na viagem do nosso ano fiscal. Aí a gente no aeroporto com mala e tal. É, Então é muito massa criar umas imagens pra você contar a história, assim, também, sim, sabe? animal, Mesmo cara. corporativo é bem legal. Isso só explorando um pouquinho esse negócio da imagem, que eu gosto desse assunto também, tá? Tem um estilo que eu gosto, chama American Comic Book, né? Que é um estilo de quadrinho americano, só que ele é bem marcante, né? E aí todos os posts, todas as imagens da newsletter que eu faço da Hive no LinkedIn é com esse estilo, Uhum, né? Então eu faço alguma coisa, né? Eu penso na imagem que eu quero, aí eu vou no Nano Banana, falo, eu quero assim, assim, assado, e vai ser no estilo American Comic Book. E uhum. aí quando a gente lançou o podcast, na primeira semana, eu fiz uma postagem Ou do navio? do navio. E aí eu falei, eu queria fazer a analogia do navio zarpando, né? Aí eu falei, eu quero um navio pirata, né? Falar da raiva e tal. Aí eu coloquei uma foto minha e do Gabriel, né? Eu coloquei uma foto minha, uma foto do Gabriel. Falei, Na quero. ponta do navio com o braço. Não, não Titanic, fiz. assim? Eu não pensei que eu podia, pra ser engraçado. Mas o ponto foi, eu falei da nossa marca, né? Que tem a abelha, tal, não sei o quê. E foi massa que o Nando Banana, fez a galera do navio pirata com um robô, né? E Aham. o canhão, ele colocou tipo uma abelha assim, e aí ele estilizou o barco tudo com abelha no estilo América. Cara, ficou muito da hora a imagem, cara. Ficou muito, muito da hora, tá Não, é ligado? muito massa, é muito Muito massa. da hora. E você testou o GPT hoje com imagem, cara? Cara, eu testei. Ontem eu tava fazendo esse treinamento, né? Finalizando ele. E aí eu pedi pra ele criar algumas imagens. Mas eu acho que eu tava dando uns prompts meio ruins, assim, porque veio umas imagens meio ruins. Eu não fui pago do Mas. GPT, não. Não. Tá, Eu você. uso o da Cardil, né? Eu Ah, pagava o tá. GPT, mas eu troquei pelo Cloud no pessoal. Tá. Eu tava pra cancelar o GPT no dia que lançou, assim, a atualização. Cara, não consegui cancelar, cara. Porque, assim, tipo, pra mim tá gerando coisas melhores que o Nano Banana. De imagem? Porra, Sério? animal. Então Isso melhorou assim, muito.
Mas é a versão paga. Mas eu gosto mais do output do Cloud, assim, quando você dá um problema pra ele pensar pra Ah, você nossa, e trazer sim. um retorno, eu gosto mais do output do Cloud do que... Não, eu tô Eu falando não sei como tá o especificamente- GPT agora, GPT eu né? não uso Mas... pra quase nada de texto, hoje quase nada. O GPT Uhum. hoje eu uso pra imagem. Ponto, Aham. assim. E tá realmente bem bom. Inclusive a gente tem uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais e tal, que também o cara consegue gerar os posts, e a gente aplicou uma versão premium na geração de imagem de posts, porque, Uhum. cara, porque aí fica a base é a Nano Banana, né, que gera o post. Legal, tal. Aí a gente colocou a versão premium gerando com o GPT. Nossa, cara, dá show, assim. Sério? É, Ah, que massa. tá bem animal. Vou procurar usar mais. Bem legal. Consegue especificar algumas coisas assim. Sim. Né? Você tá falando, né? Tirando a parte de trabalho e tal, cara, duas coisas que eu uso muito que é pra brincar, assim, hoje, pra fazer teste, que é IA de imagem. E a de música, cara, pra mim hoje É, eu uso muito, muito, muito. Você Assim. toca também. eu toco. Esses dias eu pedi pra IA gerar pra mim uma lista de músicas pra eu tocar num churrasco. Não, É não. E sério? Não. ficou bom, um pagodão. Assim, eu falei, Mas cara, você eu já quero... gerou, não gerou, tô falando de composição, tá? Que eu acho tosco. Mas já usou um Suno, por exemplo? Não. Pra gerar a minha música, não. Mas assim, pra me ajudar... Porque, cara, eu sou tocador de churrasco, né? Aham. Tipo, eu não sou profissional igual você. Não, mas Então, não, e só eu que... tô Qual que vendo é, isso. Não, mas ele é. Eu já qual que falei é pra a você minha... procurar Gabi Brasil lá. Gabi Brasil, sacanagem. Gabi Brasil? Vou Mentira, procurar não no é isso, Spotify. cara. Né? Mas qual que é a minha dificuldade? O meu repertório é o mesmo há 30 anos, entendeu? Aham, Tipo, eu toco as mesmas músicas, e, tipo, ainda mais depois que eu tive filho, eu pego pouquíssimo o violão e o aham. cavaco. E aí eu pedi pra ele, gera pra mim uma lista aí de 15 músicas pra eu tocar num churrasco, uma galera assim, acessada, um pagodão, anos 90. Porra, sensacional. Muito bom. E a de música me possibilitou, não muito, recente, assim, que eu sempre escrevi desde novo, né? Sempre compus desde novo e tal. Então, todas as minhas músicas já eram musicadas, todas as minhas letras eram musicadas, assim. Então, e aí, uma vez surgiu a oportunidade, o cara queria, de uma banda, queria umas composições e tal. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Né? Tipo, aí foi a primeira vez que eu testei o Suno, a versão 3 do Suno e tal. Cara, já era animal, assim. Porque você literalmente toca a sua música liga o microfonezinho, toca a sua música pro Suno, canta ela, e, cara, ele vai aplicar a sua melodia, só que vai colocar uma banda, vai colocar. E agora tá na versão 5.5. Não, você não fala que é uma IA cantando aquilo ali mais. Bizarro, né, A cara? não ser quando ela inventa de fazer umas paradas ao vivo. Que aí ela coloca a galera cantando fundo, fica tosco. Aham. Mas assim, animal. Recentemente eu tenho algumas músicas vendidas já, assim, de gravadora e tal. Aham. E recentemente, hoje, quando o cara pede a lista de música, eu mando a versão de IA. Aham. Sacou? Porque toda a produção já que eu já fiz, que eu faço com Suno e tal, Mas já pra entrego pro compor cara. você compõe, aí depois pra Não, criar cara, a eu não uso música... nada pra compor com IA. Aham. Eu acho extremamente tosco e ela não tem profundidade pra gerar uma letra coerente, assim, Uhum. decente, tá? Uhum. É igual, sei lá, vou gerar um livro com IA. Porra, eu acho. Já tem gente fazendo isso, né? Tem, e tem gente vendendo, sacou? Então, esse negócio de. Não, pode falar. Tá. Do livro de IA, eu tenho uma experiência assim que. Aí só contando, tá? Você sabe que eu tenho as duas crianças, né? O Ian e a Yasmin, eu sempre quis fazer uma história com eles, né? E aí eu tenho gostos, assim, eu gosto das Sete Maravilhas do Mundo, por exemplo, tá? E aí falei, e a gente tem 7 gatos. Eu falei, então eu vou. 7 gatos, 7 cara? gatos. Caraca. 7 gatos. Eu quero chegar no. Eu quero ter o mesmo número de cachorros. Eu tenho 5 cachorros. Falta 2 pra. Falta dois. Caraca. São 7 gatos, aí tem as 7 Maravilhas do Mundo, né? Aí eu pensei assim, pô, a ideia que eu tive, eu quero fazer um livro, aí eu gosto de viagem no tempo, né? Então eu quero fazer uma história que a gente vai viajar no tempo, vai para 7 Maravilhas do Mundo, né? Vai ter um BO, e em cada maravilha um dos gatos vai aparecer para ajudar a gente, né? É isso, né? E aí o A primeiro, IA jamais criaria essa história. aí o primeiro livro a IA escreveu, né? Foram 17 capítulos, acho. Mas aí Caraca. é um prompt, né? É uma interação, né? Então, eu falo o que eu quero da história, eu discuto com ela, qual que vai ser o caminho, precisa ter a jornada do herói, precisa... eu quero que nesse livro
a Yasmin seja protagonista por causa disso, eu e a Kátia, a gente aparece mais como apoio, o Ian, não sei o quê. Então, assim, eu vou passando, aí eu falo qual que é o gato que vai entrar na história, qual que é o rolê. Cara, fica muito animal, Gabriel. Fica muito animal. Eu tenho vontade Mas, de ó, eu publicar não esse tenho, negócio, eu não tenho problema entendeu? nenhum de você, por exemplo, tem uma história, vai escrever um livro, você vai conduzindo o caminho. Tá? Você tem Uhum. uma história, você tem um roteiro, você vai conduzindo o caminho. Tanto que tem muita gente que escreveu o livro, você tem, de fato, um escritor e o cara foi. Ghostwriting, né? Aí, Right, isso aí. Agora, no caso da música, isso não funciona, né? É diferente, cara. Você Ah, tem sim, ali existe. uma estrutura e tal, que você precisa Uhum. seguir. Ainda mais hoje, né? Hoje eu tava vendo um cara falando, o nome dele é Zé André. Ele é um compositor foda, assim, que tem mais de 700 músicas gravadas com sertanejo e tal. Aí, num vídeo dele, ele fala assim, cara, quer compor pro sertanejo, por exemplo? 4 linhas, estrutura musical. 4 linhas, 4 linhas, refrão e acabou. Não faz mais que isso, porque sua música não vai fazer sucesso. Sua música precisa de ter 2 minutos. Aí eu olho minhas composições tem 3:10, 3:50, eu falo, não presta, nada aqui presta, sacou? Então tem um cara que pediu umas músicas sertanejas esses dias minhas, eu falei, cara, não tem música sertaneja. Eu falei, converte as músicas. Eu falei, não vou fazer isso. Uhum. Aí eu sentei no Suno à noite, falei, cara, eu vou tentar converter umas músicas que eu tenho que acho que mais encaixa. Cara, eu me senti dando facada no peito, assim, de tristeza, saca? E o Suno faz animal. Aham. Mas ficou Colocou. bom? Não, eu sempre vou achar ruim, não curto. Mas é animal a capacidade da IA de fazer a conversão de estilo e tal, Sim, e a sim. banda perfeita. Pô, sertanejo universitário, só existe essa porra aqui. Não. E o que ela faz é animal, cara. Você Cara, está perdendo a oportunidade. Imagina ele no palco, Ana Castela, lá tocando. pô, imagina, cara. Meu sonho, cara. O novo João Gomes. É, Mas a indústria da música já passou por muita transformação tecnológica, né? Com essa coisa do streaming, e agora tá vindo o IA. Eu acho que abre espaço pra muita gente também, né? Ao mesmo tempo que Sim. dificulta muito a vida do artista, Cara, mas abre muito espaço também, né? tem perfis no Spotify gigantes, assim, que é IA. mas tá caindo, não tá? Eles pararam de monetizar, não sei se tá Ah, caindo, tá. tá? Tinha muita gente monetizando, né? E hoje, por exemplo, quando você vai subir uma música no Spotify, você precisa de ter um meio campo ali, que é um sistema que sobe para você e tal. Ele faz um monte de perguntas se é IA e tal. Se eles detectam que é IA, Uhum, já sobe já sem, sem monetização, saca? uhum, É bem diferente. Ou uma monetização diferente, algo desse tipo, assim. uhum. Sacou? Entendi. Ô, Vini, e aí só muito mais a gente falar, agora só voltando para o profissional ali. Cara, você tem algum case que você. Case não, mas alguma coisa que você fez que, sei lá, se a gente fosse fazer um evento em Campinas e levar lá cases da hora, você palestrar lá, por exemplo. Tem algum case massa que você fez com IA? Não precisa ser na sua área que você tá agora, tá? Mas que você estava no anterior, um negócio que, porra, mudou a sua visão com o uso da ferramenta, ou o resultado, a galera falou, pô, né, ficou animal. Tem alguma coisa que você se Eu, orgulha, assim, que você eu fez, falou, cara. fiz, cara, eu fiz coisas menores, Não, assim. ou que você conduziu, tá? Não precisa ter você executou, mas que você deu ideia, que o time fez, assim, ou que Uhum. possa falar, né? Deixa eu pensar. Case de IA. A gente não concluiu ainda, mas a gente tem uma ideia, é, indo na linha. Assim, eu não sei se eu poderia apresentar agora, mas Tá. se der certo, daria. Aham. Qual que é o nosso desafio na área de analytics, né? Eu crio visões meio padronizadas para todo mundo. Tu não se diz as outras áreas. Para as áreas comerciais, né? Tá, Principalmente, para o tá. vendedor lá no campo. Então, eu crio visões para os vendedores e os líderes, né? A gente cria visões padronizadas e tal. E aí o pessoal, às vezes, tem algumas necessidades meio específicas que o BI não atende. O BI é estático, né? Ele não vai atender. E a gente está testando uma IA para dar poder de self-service analytics para eles. Então, tipo, deles começarem a, tipo, eu carrego a base de dados nossa, de vendas, e aí treinar a IA para o cara poder fazer pergunta e ela ir gerando visuais. Já é super possível isso hoje. A gente precisa pensar numa forma de fazer isso de uma maneira segura e escalável, né? Que Uhum. muita gente possa usar. E porque a gente tem uma questão de
Hoje no BI eu consigo restringir dado, então a gente faz o Row Level Security lá, né? E aí o Fred vê os dados só do Fred, e eu vejo só os meus dados. E a gente precisa pensar numa forma da IA, tipo, criar esse tipo de segurança na IA. Mas dá autonomia, porque hoje a gente fornece dados para nossa equipe comercial também em Excel para ele conseguir fazer a análise que ele quer. Só que ele faz filtro errado, ele fica usando tabela dinâmica, às vezes uma coisa, tipo, É o que não ele é sabe muito fazer, fluido né? para ele. Então, assim, se a gente conseguisse dar, se ele pudesse perguntar para eu queria olhar a performance do cliente tal nos últimos 2 anos, se eu venho crescendo em rentabilidade ou não, com tal produto, e a IA já mostrasse alguma coisa para ele. É isso que a gente está tentando fazer, sabe? Ele já poderia fazer isso com o Cloud, mas ou com o próprio Copilot, mas a maioria deles nem usa, né? Então a gente está tentando testar alguma coisa nessa linha de dar autonomia para eles, que eu acho que seria um puta case se a gente conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Provavelmente a gente vai matar alguns BIs e eliminar, porque é improdutivo o time usar Excel para ficar fazendo análise, enfim, e às vezes analisando o número errado, sabe? Então, mas fora isso, cara, a gente tem cases menores, assim como eu te falei, para melhorias, para construção de e-mail, construção de treinamento, um processo que a gente automatizou, assim, ainda eu não vi uma coisa que eu falo, nossa, eu vou levar isso aqui num case, num congresso, sabe? Acho que a gente tá em vias de. Não, mas eu acho que Foi esses recente, pequenos ganhos também, né? Oi? Não, falando que do tempo que a gente fez o workshop lá para agora, foi um tempo Espaço recente. É um curto, né? Um espaço espaço curto também, tem curto. muita coisa para explorar lá dentro ainda. Não tô falando que foi ali o ponto de partida, mas talvez foi um gancho importante e tem muita coisa para vocês explorarem ainda. Uhum. E na área de pricing a gente tem uma ferramenta que a gente chama lá de radar de preços, né? Que a gente analisa principalmente dispersão de execução de preço das equipes comerciais e tal. E a gente tem um time de Pricing Analytics, que é uma estrutura corporativa da empresa, que eles estão fazendo algumas análises para emplacar IA e ajudar a gente a tipo, já trazer as distorções para a gente prontos, porque hoje a gente tem que fazer muita análise para chegar nas distorções, né? E aí eles já trazerem isso pronto pra gente, isso, nossa, vai economizar um tempo absurdo nosso, e vai dar muita velocidade pra gente atuar com as áreas comerciais, assim, sabe? Então, tem algumas coisas interessantes começando a acontecer, assim, mas um puta case, a gente tem esses cases menores, assim, ainda, sabe? Ou eu levaria aquele caso do programinha em Python, por exemplo, eu acho que é um baita caso também do pessoal que conseguiu, tipo, checar se o contrato estava sendo cumprido na prática nas vendas, né? De uma maneira mais automatizada e menos manual. Eu levaria esses casos, talvez, hoje. Não, mas assim, não são pequenos. Ele pode ser pequeno, você está imaginando, mas assim, o ganho de tempo que teve é bizarro, né? De alto, né? Tipo, é ganho de tempo, é menos erro, assim, e Uhum. tal, né? Acho que fica muito Sim. sistema. E tem aquela parte de contratos e pagamentos, eu vejo o time usando bastante, assim, aí agora para analisar contrato, para falar assim, vou fazer tal mudança, como que isso impacta todos os meus contratos que eu tenho aqui hoje? Porque como o pessoal vai entrando em momentos diferentes da nossa jornada jurídica, vamos chamar assim, tem várias versões diferentes de contrato. Então, o Fred está há 10 anos lá, ele tinha a minuta de contrato dele, era de uma forma que a gente entendia a nossa relação com o representante e um franqueado de uma determinada maneira. Hoje, se uma pessoa entrar, é outro contrato. Sim. É outra redação de contrato, né? Todo mundo está na mesma regra, mas outra redação e tal. Então, qual que é o impacto disso e tal? Então, o pessoal tem usado para otimizar. Antes ele teria que abrir um por um, saber quais são as exceções. Então hoje ele já consegue falar quem está em qual versão e o que eu tenho que fazer para mitigar risco, por exemplo. Me dá uma sugestão de minuta melhor. Então eles têm usado bastante para isso. Tá, massa. Bom, é isso. Mais alguma pergunta, Frederico? Não, acho que agradecer, né? E também, né, se tem alguma coisa que a gente não abordou, né? Você Não, quer abrir o coração com mais alguma coisa? Não, eu que agradeço o convite aí, foi muito massa participar. O estúdio está muito massa, parabéns aí pela conquista aí do estúdio, da iniciativa do podcast. E a gente vai seguir falando, né? Já comentei com vocês que a gente quer uma V2 aí do workshop. Seguir levando a mensagem
da IA pra frente. Obrigado aí. Nós somos igual pastor mesmo, né, cara? Vamos levar a palavra adiante. Vocês já estão batendo na casa dos outros de domingo já? Ainda não. Entendi. Da roda. O senhor quer aprender IA? O senhor tem um minutinho para escutar sobre IA? Seria engraçado, imagina nós dois, com figurino adequado, chegando, porra. Cara, um modelo de negócio aí. Interessante, Sabe, né? interessante. Ô, Vini, obrigado mesmo, cara, por vocês ter aí. vindo. Foi massa demais. E gostaria de pedir para se inscrever no canal, compartilhar com amigos, né? E levar a palavra adiante. É isso, Fred? Acho que é isso, pessoal. Também agradecer o Vini de coração. Valeu, Acho que Fredão. a gente é brother aí há muito tempo já, né? Pô, mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 2015 ali, 11 anos. Foi massa ali o tempo que a gente trabalhou em estudar, depois os caminhos foram pro outro lado, mas voltamos a ficar próximo aqui e tal, e, cara, agradeço imensamente de topar vir, né, cara, porque é um rolê às vezes para as pessoas, né? É um rolê e a gente ainda é pequeno, né, no YouTube. Então, mas um dia vocês vão ser muito grandes e vai estar lá o meu podcast agora. Vai pra eternidade esse podcast. Não, foi animal. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu.